enxerga nos teus olhos, o espírito da pessoa sente, parece que você pode tocar. É diferente, porque é a unção de Deus. Deus me livre de ser um crente que não é diferente. Né? Fala assim, não, esse daqui, ele também é cristão, mas parece que tem uma coisa diferente, né? Nós precisamos ser diferentes. A graça de Deus precisa estar sobre nós. Nós precisamos não somente líderes, não presbíteros, pastores, missionários, não. Você como cristão também pode ter esse óleo sobre a tua vida, que é um diferencial tremendo. Né? Isso faz você testificar de Deus, ela pode ser palpada. No texto de Atos capítulo 2, vamos dar uma observada lá, nós percebemos a diferença contrastante entre ser ungido e não ser ungido com o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2. Versículos de 4 a 8. Bem? Atos, capítulo 2, versículos 4 a 8. Dia de Pentecostes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros, por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Ao vir o Espírito Santo sobre os discípulos, nós observamos uma transformação em suas vidas. Eles estavam antes, lá no capítulo 1, eles estavam ocultos, eles estavam acuados, eles estavam preocupados sobre o que eles iriam fazer. Jesus foi para o céu, graças a Deus nós vimos a ascensão de Jesus, né? Nós vimos a sua ressurreição, glória a Deus, nós vimos muitos milagres acontecendo, glória ao Senhor, mas e agora? Olhei para mim mesmo, naquela época tinha espelho só polido, né? Olhei para o espelho d'água e falei, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Eles não sabiam o que eles iriam fazer. Eles não sabiam se voltariam para suas antigas atividades. Eles não sabiam se eles iriam sobreviver à perseguição dos judeus, à perseguição dos romanos. Eles não sabiam o que ia acontecer. Contudo, no dia de Pentecostes, aqui em Atos 2, nós vemos que o Espírito Santo sobre eles dissipou todas as suas dúvidas. Foi embora o medo. E eles entenderam o que palavra nenhuma nesse mundo consegue explicar. Irmãos, tem coisas que o Espírito Santo ele te explica. Não é o pastor te explicando. Não é um irmão que te aconselha que vai conseguir te explicar. É o Espírito Santo de Deus falando o teu espírito que você vai conseguir compreender. Ele falou coisas e comunicou verdades. É interessante essa questão de ouvir a voz de Deus, né? Porque às vezes nós pensamos que nós vamos ouvir como ouviu o povo de Israel lá. Veio o monte fumegando e o Senhor falando e aquele som de trombetas unindo. E nós pensamos que aquilo vai se manifestar no nosso quarto. E você acha que depois você descobre que não vai acontecer bem assim. E como é que Deus vai falar comigo? Ele vai comunicar essas verdades ao seu espírito. E você vai conhecer. E vai aprender com Samuel. Porque Samuel, quando o Senhor o chamou pela primeira vez, Samuel ainda não tinha conhecido o Senhor e não sabia como conversar com Deus, tanto que ele achou que era o sacerdote Eli. E falou, Senhor Eli, eu vim aqui, o Senhor me chamou, não fui eu não, meu filho. Quando ele te chamar de novo, depois da terceira vez, fala, aqui o teu servo fala, que o teu servo escuta. Né? Então nós vamos aprender a desenvolver e afinar o nosso ouvido para ouvir a voz de Deus, né? E o Senhor ele comunica para nós no nosso espírito verdades. A unção de Deus comunica sobre nós verdades que homem nenhum consegue nos ensinar e nos comunicar. O Espírito Santo os transformou, o Espírito Santo revestiu-os de poder e o Espírito Santo marcou a geração deles, as gerações posteriores e até hoje a igreja marcada por causa do trabalho do Espírito Santo na vida daqueles santos homens
de Deus. As suas palavras estão em nossos corações. Sem a unção, eles não conseguiriam reconhecer quem eles eram diante de Deus. E nem tampouco eles iriam conseguir fazer a obra de evangelização. Nós precisamos da unção de Deus. Versículo 4, nós observamos eles falando. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A unção do Espírito Santo muda as nossas palavras. Antes nós falávamos mal, agora nós falamos bem. Antes nós falávamos palavras de derrota, hoje nós falamos palavras de vitória. Né? A nossa língua, ela é transformada. E não somente o dom espiritual da língua, da glossa, né? Como diz aqui no próprio texto, mas também a nossa própria maneira de discursar sobre o Evangelho. Repare, Pedro, ele estava falando lá com o exército, o exército lá do sumo sacerdote que veio perseguir e prender a Jesus. Era um discurso. Mas nós observamos o discurso de Pedro aqui no dia de Pentecostes totalmente diferente. Muitas almas se agregaram ao Evangelho naquele dia. O conteúdo dos seus discursos foi diferente. Uma palavra de ânimo, uma palavra de estímulo, uma palavra de vitória, uma palavra de alegria, uma palavra de fé, palavra de poder e palavra que dá esperança. A unção de Deus, versículos 6 a 7, nós observamos que as pessoas se agregaram àquele lugar. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. Quando nós temos a unção de Deus, as pessoas chegam para ouvir o que nós estamos falando acerca do reino de Deus. Nós precisamos da unção para atrair as pessoas para o reino de Deus. Nós precisamos também da unção de Deus para que nós possamos ver milagres e sinais acontecendo. Versículo 8. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Um milagre das línguas estrangeiras. Quando há a unção de Deus, nós também observamos que o milagre de Deus acontece. Nós oramos, Deus abençoa. Toda intervenção, ela é miraculosa. Quando Deus te ajuda, quando Deus te abre uma porta de um emprego, quando Deus te abençoa, um tratamento médico que seja, tudo isso, irmãos, é mão de Deus. Não necessariamente você vê com seus olhos uma transformação naquele momento, uma cura de um câncer, ou que seja uma dificuldade financeira seja suprida naquele exato momento. Não necessitamos ver isso, mas em tudo nós sabemos que é a intervenção miraculosa de Deus. Quando há unção de Deus, Deus faz milagres. Aonde há unção também, há renovação, há enchimento com o Espírito Santo, há também a alegria, a paz, há reconciliação, há perdão, há resolução de causas impossíveis e há crescimento espiritual e há crescimento na fé. Nós precisamos, como cristãos, da unção de Deus. E qual é o procedimento para nós, então, termos a unção do Espírito Santo sobre nós? Capítulo 1, versículo 14, vamos ler de Atos. O texto de Coríntios, ele nos fala que nós precisamos buscar com zelo os dons espirituais. E como que nós vamos buscar os dons espirituais? Como nós vamos buscar a unção de Deus? Atos capítulo 1, versículo 14 nos diz: E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós observamos aqui a unidade, como igreja, como corpo, eles estavam juntos. Primeiro ponto para que a unção de Deus esteja sobre nós, é nós andarmos em unidade com a igreja, andarmos em unidade com os nossos irmãos. Segunda verdade que o texto nos apresenta. E se dedicavam à oração. Irmão, não tem unção de Deus se nós não nos dedicarmos à oração. Separarmos um tempo para falarmos com Deus todos os dias. Separarmos um tempo para estarmos na casa do Senhor orando, intercedendo. Não há vitória sem oração. E não há ministério sem oração. Não há vida cristã sem oração. Nós precisamos nos dedicar à oração. E o texto também nos fala, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Irmãos, não há diferença. E também não há dissidência entre eles. Seja qual for a diferenciação, as camadas que participam dessa comunidade, todos estão juntos num só propósito.
Eles tinham dificuldade talvez com a família de Jesus, porque eles, logo no momento em que Jesus ele fala, né? Onde está a sua família está aqui presente. Nós vemos que os irmãos de Jesus eles tinham dificuldade de reconhecer o ministério de Jesus. Mas dentro dessa dificuldade, depois eles compreenderam no momento da ressurreição e imediatamente eles foram aceitos pela comunidade cristã. Então não há diferenças, não há espaço para dissidências, não há espaço para problemas de relacionamento. Observamos que esses são pontos necessários para que nós venhamos ter a unção de Deus sobre nós. Vamos buscar com zelo os dons espirituais. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo. Capítulo 12 de Coríntios, vamos abrir lá. Capítulo 12, versículos 8 a 10. Aqui nesse texto há a diversidade dos dons do Espírito Santo. Nós precisamos, de acordo com o texto, da sabedoria, porque a cada um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, saber como aplicar a palavra de Deus. Nós precisamos também a palavra de conhecimento, que é a revelação sobre coisas que nós não sabemos. Precisamos também da fé, precisamos da cura, precisamos dos milagres, precisamos da profecia, precisamos do discernimento de espíritos, da interpretação de línguas e de línguas estrangeiras. Texto de também, 1 Coríntios capítulo 12, 28, vamos ver. Na igreja Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, socorros, e outros que administram e que falam variedades de línguas. Dons do Espírito Santo e dons ministeriais. A liderança da igreja é um dom personificado. O pastorado é um dom personificado. O ser um missionário é um dom personificado. O presbítero que administra a igreja é um dom personificado. Pode pensar, eu não tenho os dons do Espírito Santo, mas os dons eles se manifestam para aquilo que é útil, de acordo com o que diz a palavra do Senhor. Então os dons do Espírito Santo e os dons ministeriais, eles são importantes para a igreja e nós precisamos buscar os dons de Deus na igreja. Se nós não orarmos, não pedirmos, não estivermos em comunhão e não buscarmos, a nossa vida se tornará incompleta. É necessário que nós tenhamos em primeiro lugar o amor. Em segundo lugar é necessário que nós tenhamos também os dons operantes na igreja. E por último, no capítulo 14, versículo 1, vamos ver. Segui o amor, desejar intensamente os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Nós somos estimulados a seguir continuamente a prática do amor, a buscar com desejo os dons espirituais. Porém, o texto nos afirma que nós precisamos priorizar o dom de profetizar. Aí você pode me perguntar, pastor, o que é o dom de profetizar? O dom de profetizar também pode ser compreendido como um ensino bíblico profético. Vamos analisar o que significa isso na prática. Ensino bíblico é fácil nós compreendermos. Capítulo 17 de Atos, versículo 11, ele nos diz: ora, estes crentes de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, estudo bíblico, ensino bíblico, é você analisar nas Escrituras como que funcionam os detalhes, as minúcias do texto bíblico. Isso é ensino bíblico. Mas o ensino bíblico profético, ele encontra 4 vertentes na palavra de Deus principais. Vamos analisar. Primeiro, lá em Atos capítulo 1, versículos 16 e 20. Vamos ver lá. Atos 1, 16 e 20. Ensino bíblico profético. Orientação bíblica profética para a igreja. 16 e 20. Irmãos, devia se cumprir a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. 20. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite. E
outro tome o seu lugar. Primeira vertente do ensino bíblico profético é no sentido de interpretar as Escrituras conforme a visão de Deus. Qual é a hermenêutica que foi utilizada aqui? Foi pelo Espírito Santo de Deus. Olhou lá para o texto de Salmo, capítulo 69, versículo 25, e entendeu que aquela era uma alusão e que estava se referindo ao que Judas havia feito, a traição, que ele iria deixar uma lacuna no rol dos 12 apóstolos que precisaria ser preenchida por uma outra pessoa. Interpretação do texto bíblico da maneira como Deus deseja, pela visão de Deus. Segunda vertente, Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Atos 16, 30 a 31. Levando-os para fora, disse: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Segunda vertente do ensino bíblico profético é no sentido de ser dirigido por Deus para atender às necessidades da pessoa no momento exato. Aquele carcereiro teve um terremoto, Paulo e Silas estavam cantando na prisão, tem até hino que fala sobre isso. E aí eles estavam cantando e louvando a Deus depois de passar um dia sendo açoitado, né? Foram ali cheios de marcas para dentro do presídio, e tinha um carcereiro que estava tomando conta daquela cela e estava ouvindo eles cantarem, certamente: ô irmão, que bênção! Ô irmão, vamos glorificar a Deus por tudo que o Senhor tem feito. A obra tem sido feita, tem sido realizada. Eles estavam louvando ao Senhor, conversando sobre a palavra de Deus, e aquele homem estava ouvindo. Aconteceu um terremoto. Os grilhões, as algemas se soltaram e as pessoas se tornaram livres. Eles poderiam fugir. Isso significava para aquele carcereiro morte, porque tinha sob sua responsabilidade todos aqueles prisioneiros. Dentro dessa hierarquia romana, se ele falhasse em sua responsabilidade e perdesse aqueles prisioneiros, ele iria morrer. Então ele pensou: eu tenho que pagar com a minha vida aqui e agora pela libertação desses prisioneiros. Ele já puxou a espada. Como Paulo ficou sabendo que ele puxou a espada para se matar? Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, foi guiado. Este homem está nessa condição. Este homem vai se matar agora. Puxou a sua espada. Fale para ele: não faça isso. Foi o que disse aqui no texto. Não faça isso. Imediatamente o Espírito Santo de Deus também agiu na vida daquele carcereiro. E ele perguntou: o que eu faço, homens? O que eu faço para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E imediatamente, novamente, veio a palavra profética de Deus, através da vida de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo. E vai ser salvo não somente você, meu filho, mas Deus vai salvar a sua família, vai salvar toda a sua casa. Observamos aí a palavra profética direcionando a pregação e o ensinamento do apóstolo Paulo, no sentido de ser dirigida por Deus para atender às necessidades das pessoas no momento certo. Terceira vertente, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Terceira vertente do ensino bíblico profético é no sentido de predizer o futuro e orientar o povo de Deus para que todos estejam preparados. Deus nos dá palavras proféticas. Essas palavras existem, são verdadeiras, e até mesmo dentro do ensinamento teológico. Nós observamos aqui essa palavra de predição do futuro dentro da teologia, da escatologia, né? Ele fala que alguns de nós irão permanecer, e nós não vamos ver a morte física, mas nós seremos arrebatados, e no momento desse arrebatamento nós seremos transformados e seremos levados para a presença de Deus. Quem revelou isso a Paulo? O Espírito Santo de Deus.
predição do futuro, saber o que vai acontecer. Somente Deus é que sabe. Palavra profética virou um ensinamento teológico. Isso faz parte da escatologia hoje. Isso é ensinamento bíblico e é um ensinamento profético. E quarta vertente do ensino bíblico, o ensino profético, da palavra profética bíblica. Lucas capítulo 6, versículos 6 a 10. Lucas capítulo 6, versículos 6 a 10. E em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e os fariseus o observavam com atenção para ver se ele curaria em dia de sábado, para terem de que o acusar. Mas sabendo de seus pensamentos, Jesus disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele levantou-se e ficou em pé. Então Jesus lhes disse: eu vos pergunto, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e a sua mão foi restaurada. 11. Mas eles ficaram furiosos e discutiam entre si sobre o que fariam com Jesus. Quarta e última vertente sobre o ensino bíblico profético é no sentido de revelar a resposta de questões que são ocultas ao conhecimento de todos. Eu não sei, mas Deus sabe e Deus revela. Deus traz à tona aquela situação. Interessante que meu sogro, ele tinha um problema cardíaco, né? Acho que eu já contei esse testemunho aqui. Ele tinha um problema cardíaco, ele não conseguia subir uma escada. Já ficava ofegante, passava muito mal. E num determinado culto, numa das conferências da igreja, o pastor que veio do Brasil foi usado por Deus e falou assim: olha, existe uma pessoa aqui neste lugar que tem um problema cardíaco, mas o Senhor hoje deseja curar. Olha só o dom de conhecimento, né? A palavra de revelação. Ele não sabia quem era aquela pessoa. Ele não sabia o problema que o meu sogro estava vivendo. Mas existe, irmãos. A palavra de conhecimento existe. A revelação existe. E então foi revelado, existe uma pessoa. É necessário também que você dê o seu passo de fé. Ele deu, sou eu mesmo. Foi lá para frente, recebeu a oração. E depois daquele momento ele já sentiu que algo diferente estava acontecendo. Aí ele falou assim: vou começar a subir a escada. Subiu a escada uma vez, duas vezes. Falei: ui, melhorou mesmo. Aí ele falou assim: mas se melhorou mesmo, eu vou fazer, vou realizar o meu sonho. Né? Mas qual é o seu sonho? Eu vou subir o Monte Fuji. Aí ninguém queria ir com ele, ele foi sozinho. Mais de 60 anos de idade, né? Vou sozinho. Pegou lá, de manhã cedo, vou hoje. Vai hoje? Vai. Pegou o celular do Daniel, da Docomo, que lá em cima do Monte Fuji pega a Docomo. E o SoftBank não pega, mas Docomo pega, né? O próprio nome fala Docomo em qualquer lugar, né? Aí ele chegou, foi lá no Monte Fuji. Chegou lá de cima, subiu sozinho, né? Falou: e aí, pai, tá tudo bem? Tá bem aqui, tô vendo o sol! Que coisa linda! Deus curou. Né? A palavra de revelação, ela existe. A palavra de conhecimento, ela existe. E o texto bíblico ele nos fala que Jesus ele conhecia o coração daqueles homens. Essa é uma das vertentes do ensino bíblico profético. Por quê que Jesus conheceu aquele pensamento? Para ensinar àqueles homens que o mais importante não era o sábado. Olha o texto. É lícito curar no sábado? Vamos deixar este homem com a mão atrofiada tendo a possibilidade de ser curado hoje só por causa das tradições? É lícito? Jesus deu aquele ensinamento bíblico, fazendo um retrospecto do resumo da lei mosaica, para ensinar àqueles homens, através do dom de revelação, de conhecimento, uma palavra de ensino profético. Nós entendemos por essa perspectiva que o ensino bíblico, ele pode ser desmiuçado e destrinchado em duas partes. Primeiramente, o ensino bíblico para conhecimento sistemático, né? E é um ensino integral. Ele é um ensino detalhado, diferenciado do ensino profético aplicativo. É aquele que nós aprendemos no seminário,
na escola bíblica, na sua cartilha da escola dominical, né? É um estudo sistemático para conhecer as Escrituras. De modo geral, o ensino bíblico profético, normalmente, ele é manifesto no púlpito das igrejas, para que as pessoas saibam aplicar essa palavra. E às vezes pensa até assim, poxa, mas quem contou a minha vida? Estão falando para mim. Mas foi o Espírito Santo que está trazendo, nós não sabemos. Mas é Deus que traz a palavra, para que haja cura naquele momento. Deus traz a pessoa no dia certo, no momento certo, na hora certa, para escutar aquela palavra, porque Ele deseja, é profético, irmãos. Isso acontece constantemente nos púlpitos das igrejas, para orientação, para orientar as ações do povo de Deus. E o ensino bíblico sistematizado, ele é a base para o ensino bíblico profético. Sabe por quê? Porque Jesus ele nos diz lá no texto de João, capítulo 14, versículo 26, que o Espírito Santo ele iria vir, ele iria desenvolver o seu ministério, e dentro desse desenvolvimento ele iria nos lembrar tudo aquilo que ele havia dito. Como que nós vamos nos lembrar e ser usados por Deus para profetizar e para dizer o que Deus deseja, se nós não temos um conhecimento sistemático das Escrituras? É ler e reler a Bíblia de capa a capa, várias vezes, para colocar essa palavra em sua mente, encharcar o seu cérebro com a palavra de Deus, para aí então Deus começar a te usar no ensino bíblico profético. Aleluia. Não tem profeta que não conheça as Escrituras. Não tem, falo com certeza. Para você ser profeta, tem que conhecer a palavra de Deus, para que o Espírito Santo te traga à memória tudo o que foi revelado por Jesus. Mensagem bíblica, irmãos, outro ponto. Mensagem bíblica sem vida cristã é apenas a comunicação de conhecimento. Se eu vou falar de coisas que eu não vivo, é apenas transmissão de conhecimento. Não há poder transformador. E também não se torna em um ensino bíblico profético. Nós observamos que todas as palavras dos profetas, dos discípulos de Jesus, somente tinham vida. E somente mudavam as pessoas, causavam um impacto pelo fato dos discípulos estarem mergulhados nos relacionamentos, mergulhados na vida da comunidade cristã, da igreja, amando, perdoando, estando juntos, construindo juntos a obra do Senhor, fazendo missões juntos, e estabelecerem em cada localidade comunidades para ali permanecerem perseverando na comunhão dos santos. E também porque eles oravam muito e buscavam a unção de Deus. A marca da igreja primitiva eram os milagres. Milagres, relacionamento. E nós observamos aqui por último uma palavra profética. Por isso que o texto aqui de Coríntios, capítulo 14, versículo 1, ele nos fala, olhe, nós temos que ter o amor, são os pilares. Nós precisamos do amor. Nós precisamos dos dons espirituais, dons personificados em atividades, em funções que nós exercemos, e dons do Espírito Santo. E precisamos também dos dons do Espírito atuando em nós e sendo operados por Deus. Mas principalmente nós precisamos do dom de profetizar. Falar essa palavra de uma maneira profética, de uma maneira que transforme, cause impacto e venha atingir a mente das pessoas com a renovação da verdade de Deus. Dessa forma nós compreendemos que esses três aspectos, eles precisam andar juntos para que haja equilíbrio na vida cristã, na minha vida pessoal e na vida da igreja. Vamos pensar seriamente nisso, irmãos. Amor, dons do Espírito Santo e também, por último, o dom de profetizar. Nos esmerarmos em conhecermos a palavra de Deus e sermos usados por Deus para falar essa palavra de uma maneira que transforme os nossos ouvintes. Amém? Vamos orar ao Senhor. Gostaria que você ficasse de pé. Esses são os 3 pontos para que você possa desfrutar de uma experiência cristã completa. Sem decepções, dizer assim, eu sou cristão e nunca me decepcionei. Vamos procurar andar nesses 3 pilares, são fundamentais para a nossa vida cristã. Amém? Está sobre nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou e o Senhor nos chamou por tua infinita graça e misericórdia. Obrigado, meu Deus, porque nós não somos dignos de nada, mas é o Senhor quem nos chama.
Por isso eu te peço nessa noite, Espírito de Deus, opera em nós, ó Deus amado, a renovação e a transformação. Nós queremos, ó Deus, te adorar em espírito e em verdade, da maneira como o Senhor deseja, não somente nos dons, mas também na verdade, da prática da obediência, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor possa, meu Deus, abençoar cada um dos teus servos neste lugar. E o Senhor possa renovar as suas vidas, meu Deus. Precisamos aprender a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Precisamos aprender a amar o nosso próximo. Precisamos estar praticando, treinando o amor todos os dias na nossa vida e na nossa caminhada. E muitas vezes o amor ele é praticado no contraste, quando não há a possibilidade de amar. Por isso, meu Deus, eu te peço, dá o dom de amar para os teus filhos e opera este dom, meu Deus, em nome de Jesus. Opera, meu Senhor amado, a capacidade de amar. E que eles possam, ó Deus, ter um relacionamento íntimo, permanente e sólido com o Senhor, em nome de Jesus. Tira todos os entraves agora e traz o teu povo todo para a tua presença, em nome de Jesus. Da mesma forma eu te peço, meu Deus, que os teus servos venham buscar com interesse os dons espirituais, Senhor. Que venham agradecer pelos dons que já estão operando em suas vidas. Porque todos nós, como servos do Senhor, de alguma forma o Senhor opera estes dons. Uns de uma forma, outros de outra, mas com certeza todos têm a operação do Espírito, meu Pai. Eu te louvo porque o teu Espírito se manifesta de uma maneira diversificada para completar todo o corpo, toda a igreja. Mas eu te peço, meu Deus, que os teus servos possam ter uma visão agora mais específica a partir deste dia. Deus amado, opera dons que até hoje não foram operados. E o Senhor possa ampliar a comunhão deles, ó Deus, contigo. E que os dons do teu Espírito Santo de cura, de restauração, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, a aplicação, os milagres, ó Deus, possam começar a acontecer no meio desta comunidade, Senhor. Na vida dos teus servos, na oração que eles fazem, na intercessão que eles fazem uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama da tua unção, do teu poder sobre a atmosfera desta igreja, Senhor. Que seja uma atmosfera de milagres, uma atmosfera de paz, uma atmosfera de renovação, uma atmosfera de alegria, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Isso já é um grande milagre. Mas eu também te peço, meu Deus, que o Senhor possa aperfeiçoar o dom de profetizar na tua igreja. A começar, Senhor, por buscar conhecer a tua palavra. Meu Deus, desperta os teus servos e servas para estarem buscando ler a tua palavra todos os dias, conhecer acerca do Senhor, ter a revelação e o entendimento daquilo que eles estão lendo, e que eles saibam aplicar esta palavra, Senhor, e não seja um simples conhecimento, mas que seja uma palavra libertadora, transformadora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E com base nesse conhecimento, e o Senhor possa lhes dar a inspiração, o ruar, o sopro do Espírito Santo de Deus sobre eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eles sejam usados para profetizar, para suprir as necessidades de cada momento dos seus ouvintes, para também interpretar o texto bíblico, para poder dar a direção àqueles que necessitam, trazer livramento, libertação, cura, renovação, transformação, em nome de Jesus, no momento certo, na maneira certa, em nome de Jesus. Essa palavra que é espada, que ela penetra, Senhor. Meu Deus, usa os teus servos com essa palavra que vai trazer transformação e construir a tua igreja para a volta do Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, Senhor amado, que eles possam usufruir de uma vida cristã integral, completa, plena, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa pecados e traz restauração nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.